Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E hoje, no Giro do Mercado, vamos falar da bonificação de Porto Seguro com o código de Bolsa de Valores PSSA3, que eu já havia divulgado aqui no canal, que faria uma bonificação de 100%. Porém, agora eu trago para vocês mais detalhes sobre esse pagamento que a empresa ainda vai fazer aos seus acionistas, bem como suas datas. Além disso, vou passar alguns conceitos sobre bonificação, falar dos indicadores fundamentalistas com foco nos dividendos, além da rentabilidade da companhia, comparando ela com BB Seguridade e Sul América Seguros. Tudo para manter você bem informado e aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! E então saiu um novo fato relevante da companhia, falando da bonificação que ela fará para os acionistas. Porém, no início de setembro, eu fiz um vídeo aqui no canal, justamente prevenindo aos investidores que ela iria fazer essa bonificação, e a bonificação seria de 100%. Por exemplo, 100 ações de PSSA3 receberiam mais 100 ações. E agora, nesse novo fato relevante, a companhia está declarando informações que são importantes para fazermos os cálculos de aquisição e de imposto de renda. Então, vou ajudar vocês a chegar no preço médio e a entender o cenário da companhia. Então, apenas para relembrarmos o que já falamos aqui no canal, a companhia está fazendo o aumento do capital dela, e isso no valor de 4 bilhões de reais. Mas uma parte desse capital ficará como saldo de reserva legal, em praticamente 660 milhões de reais. Então, com isso, o capital social da companhia passou de ser 8,5 bilhões de reais, e com isso o total de ações ordinárias da empresa passou para pouco mais de 646,5 milhões de ações. Então, só para deixar claro, quem tiver uma ação do Porto Seguro, cujo código de Bolsa de Valores é o PSSA3, até a data de corte informada pela companhia, terá direito de receber outra ação PSSA3. Então, se você tem 100 ações PSSA3, terá o direito de receber mais 100 ações sem nenhum custo adicional. Então, ficará com 200 ações PSSA3. E aí, continuando a leitura do fato relevante da companhia, ela informa que a bonificação aumentará em mais 323 milhões de ações. E só lembrando, como o nível de governança da Porto Seguro é novo mercado, então ela só possui ações ordinárias e por isso só possui o código PSSA3. E vale lembrar que o tag along dessa companhia é de 100%. E ela descreve ainda então o que acabamos de falar, que a distribuição aos acionistas será na proporção de uma nova ação para cada uma ação possuída em carteira. Então, isso vai corresponder a uma bonificação de 100%. E nesse fato relevante, indica que a data base, ou seja, a data em que o acionista terá direito de receber essa incrível bonificação de 100%, e só lembrando que é uma bonificação atípica, raramente as empresas entregam em forma de proventos uma bonificação tão alta quanto esta, e aqui ele declara nesta data. E aí por isso mostro para vocês a data do fato relevante, que é de 20 de outubro de 2021, ou seja, aqueles que possuírem posição acionária em PSSA3 no dia 20 de outubro de 2021, terá direito de receber essa bonificação. E aí, continuando o mesmo parágrafo que estávamos falando, a data que as ações bonificadas serão creditadas para os acionistas será no dia 25 de 10 de 2021. Então, apenas 5 dias após a data com, ou data base, que é o que está escrito no fato relevante. E muitas vezes as pessoas me mandam mensagens se isso vai ser então um desdobramento de ações. E não, bonificação não é desdobramento de ações, embora a bonificação também resulte na queda das cotações, justamente porque, como vocês viram, existe aumento do número de ações. Mas eu vou deixar bem claro para vocês no decorrer desse vídeo. Mas antes, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, justamente para tornar possível que eu continue trazendo essas análises para vocês. Então, quem puder apoiar o canal, eu já deixo o meu muito obrigado. Bem, então, qual a diferença entre bonificação e desdobramento? E aqui eu vou explicar para vocês brevemente como que isso acontece, para que não haja mais dúvidas a respeito disso. Então, o desdobramento de ações de uma empresa acontece quando as ações dela são divididas em duas ou em mais partes iguais. Então, imagine que você comprou 100 ações da empresa Ativo Virtual com o código de Bolsa de Valores ATVT3 por R$1.000, ou seja, o custo por ação, e aqui eu descrevo como CPA, foi de R$10 por ação. E isso quer dizer 100 vezes 10
R$ 1.000, que é o custo de aquisição. Então, caso haja desdobramento de 100% dessa empresa na Bolsa de Valores, a ação que você possui será dividida em duas ações, sem qualquer alteração no capital social da empresa. E note o que eu acabei de mencionar para vocês, sem alteração do capital social da empresa. Então agora o investidor terá 200 ações da TVT3, mas continuará tendo os R$ 1.000 de patrimônio. Porém, o custo por ação passará a ser de R$ 5, ou seja, cairá pela metade, justamente porque agora ele possui mais ações ATVT3, porém com o mesmo patrimônio de R$ 1.000. Então, se você pegar R$ 1.000 e dividir por 200, chegará ao custo por ação de R$ 5. Imagine que antes do desdobramento, as ações da TVT3 eram negociadas a R$ 10 cada ação e após o desdobramento, ou seja, quando elas passaram a ser ex-desdobramento na Bolsa de Valores, as ações passam a ser negociadas a R$ 5. Bem, o que acontece então na bonificação? Já nesse caso, elas não são divididas. O acionista vai receber as ações na proporção em que ele atualmente possui. E só lembrando que no caso da bonificação, ela é tratada como um provento pago ao acionista, porém não na forma de dinheiro, mas sim em mais ações. E como eu havia mencionado para vocês logo no início do vídeo, não é usual ter bonificações de 100%. É muito raro acontecer como está acontecendo agora com Porto Seguro e já aconteceu com o Bradesco, por exemplo. E aí, como é um provento, é importante ressaltar que o custo de aquisição das ações vai mudar. Quando há uma bonificação, a empresa informa os seus acionistas o custo por ação dessas novas ações. Então, ele é calculado pela razão entre o valor da reserva de lucro e a quantidade de novas ações. E antes de eu dar o exemplo para vocês de como a gente pode fazer esse cálculo e chegar no preço médio, agora que vocês já entendem a diferença entre desdobramento e bonificação, trago para vocês o trecho do fato relevante que fala sobre o custo de aquisição e que a empresa declara que o custo de aquisição é de pouco mais de R$ 12,37. Mas o mais importante desse item é justamente fazer com que as pessoas entendam que existe um custo de aquisição para essas ações de R$ 12,37. Você não vai ter que pagar nada. Observe, como isso é uma bonificação, o que a empresa está informando é que o capital social que foi adicionado traz um custo de aquisição de mais de R$ 12,37 por ação ordinária. E é exatamente isso que o acionista está recebendo como provento, mais R$ 12,37 por ação ordinária. E nesse caso, como é mais 100%, 1 para 1. E ainda no fato relevante, destaca a questão das frações de ações, que não é possível acontecer neste caso, uma vez que a proporção é de 100%. Então é impossível haver frações, uma vez que não é possível você comprar meia ação, apenas uma ação inteira, e é isso que esse fato relevante está destacando a respeito das frações de ações, que não é possível acontecer neste caso, que é 100%. Bem, então vamos falar agora da declaração do imposto de renda e custo de aquisição. Então, supondo a cotação do dia 20/10, que foi o fechamento do dia 20/10, de R$ 47,36. E é exatamente esse valor que foi fechado no dia 20/10. Então, nesse caso, imagine que o investidor possua 100 ações PSSA3, e isso com um preço médio de R$ 50, o que quer dizer que não importa quantas vezes ele precisou comprar ações para chegar nessas 100 ações, a questão é que o preço médio de todas essas compras é de R$ 50. Ou seja, o patrimônio desse investidor é de R$ 5.000, porque 5.000 dividido por 50, vamos chegar a 100 ações. Então, seguindo o exemplo, imagine que no dia 25/10, ele vai receber mais 100 ações PSSA3, porque é exatamente isso que estamos falando. O investidor que possui 100 ações vai receber mais 100 ações PSSA3, porque a bonificação é de 100%. E como vocês viram no fato relevante, a data de recebimento dessa bonificação é dia 25/10. E aí vai lembrar que o custo de aquisição das novas 100 ações será conforme o fato relevante, que aponta que será de pouco mais de R$ 12,37 por ação. Ok, e como vai ficar o preço médio após a bonificação? Então vamos um passo a passo para ficar bem simples de entender. Primeiro obtém o valor do investimento, ou seja, 100 ações PSSA3 vezes R$ 50, que é o preço médio. Depois, esse acionista vai receber mais 100 ações da bonificação PSSA3 com custo de aquisição de R$ 12,37 aproximadamente. Lembrando que o valor inteiro que você precisa calcular é de 12,37 e todas essas casas decimais. E aí tudo que você precisa fazer é dividir esses resultados pelo total de ações, ou seja, 100 mais 100,
200 ações PSSA3, que é o que o acionista já possui de 100 ações PSSA3, mais a bonificação, que vão chegar nas 200 ações PSSA3. E aí a fórmula que você precisa utilizar, pelo menos encaixada nesse exemplo, é exatamente as 100 ações originais vezes o preço médio de aquisição, que aí vão chegar nos R$5.000, mais as 100 novas ações da bonificação, vezes o custo de aquisição informado no fato relevante, de pouco mais de R$12,37. E soma as duas operações. O resultado delas você vai dividir por 200 e vai chegar no preço médio de R$31,18. E se você seguir exatamente esses passos, você também vai encontrar o seu preço médio, baseado nas suas quantidades de ações. E aí talvez vocês se perguntem, mas por que as ações vão cair de preço? Como é uma bonificação, representa um aumento na quantidade de ações da empresa, ou seja, o valor de mercado da ação deverá ser ajustado para refletir a nova quantidade de ações. E como o próprio fato relevante indica, e eu trago aqui para vocês de novo o trecho dele, ele mostra a quantidade de ações que serão adicionadas, que serão mais de 323 milhões de ações, para compor então o capital efetivo da empresa. E como aumenta o número de ações, é necessário então dividir o valor de mercado pela quantidade de ações novas, e assim vai ter um novo valor da cotação. É claro que está sendo adicionado mais um valor de aproximadamente 4 bilhões de reais, mas a companhia, após essa adição, vai ter pouco mais de 15 bilhões de reais de valor de mercado. E aí fica fácil entender que, como ela está dobrando o número de ações, obviamente o valor que está sendo adicionado não é o suficiente para manter a cotação atual e, obviamente, ele vai cair. Mas, de novo, essa é a diferença entre o desdobramento e a bonificação, porque a bonificação aumenta o capital social da empresa, enquanto o desdobramento não aumenta. O que faz é simplesmente aumentar o número de ações para baixar o preço das cotações do ativo e assim facilitar a liquidez dele no mercado, ou seja, a aquisição por parte dos investidores das ações de uma empresa. E de maneira nenhuma os investidores devem imaginar que o desdobramento é uma coisa ruim, justamente por isso, porque além de aumentar a liquidez, também é um bom sinal, porque significa que algum dia no passado a empresa teve cotações mais acessíveis e então essas cotações valorizaram ao ponto de ser necessário um desdobramento. No caso da bonificação, ela é apenas uma forma de pagar os proventos para os acionistas. Pode ser em dividendos, JCP, bonificações e outras. Bem, agora falando da Porto Seguro, será que ela vale a pena? Eu vou mostrar para vocês alguns fatos fundamentalistas sobre a empresa, justamente para facilitar a decisão de vocês. A empresa conseguiu crescer e chegou a 4 verticais de negócios, sendo seguros, saúde, negócios financeiros e serviços. Então, uma empresa que está crescendo e conseguiu aumentar realmente o número de negócios, ou seja, os segmentos que ela participa no mercado. Além disso, ela é uma empresa com mais de 70 anos de mercado, que foi fundada em 1945 e nessa época ela era a 44ª maior seguradora do país. E agora, em 2021, ela se tornou a 3ª maior seguradora. Então, de fato, é uma empresa que realmente está muito forte no mercado por várias décadas e conseguindo entregar resultados realmente consistentes para assim se tornar a 3ª maior seguradora. Então agora vamos a um comparativo de indicadores, justamente para que você tenha uma visão mais ampla a respeito de Porto Seguro, e aí vamos comparar com Sul América e BB Seguridade. BB Seguridade com BB SE3, Sul América Seguros com Sula 11. E nesse quesito, o dividend yield da companhia ficou em primeiro lugar com 11,92% nos últimos 12 meses, ou seja, um dividendo excelente, ainda mais para o segmento dela. E quando comparado com as outras duas, veja que BB Seguridade tem 4,64% na segunda posição e na terceira posição Sul América Seguros com 4,18% nos últimos 12 meses. Então realmente a Porto Seguro está muito à frente em termos de dividendos em relação a essas duas companhias que são do mesmo segmento dela. E só para que vocês tenham uma ideia, a Taesa, que é uma excelente pagadora de dividendos, possui um dividend yield de pouco mais de 12%. Então Porto Seguro está muito perto da Taesa, que é uma excelente pagadora de dividendos. Quando comparamos o preço sobre lucro, a empresa fica em segundo lugar, com 8,93%, sendo que a Sul América Seguros é a mais barata, com um múltiplo de 5,85. No PVP, preço sobre valor patrimonial, ela também fica em segundo lugar, com um múltiplo de 1,68, e a Sul América Seguros em primeiro lugar com 1,35. Já no EV sobre EBIT, aí sim a empresa dá um show em cima de Sul América e BB Seguridade, com um múltiplo de 3,54, o que significa que a empresa consegue pagar todo o seu valor patrimonial
apenas com EBIT em pouco mais de 3 anos e meio. O melhor ROI realmente fica para BB Seguridade, com 54,26%, Sul América com 23,06% e PSSA3 com 18,84%, ou seja, menos da metade do que BB Seguridade consegue entregar. E quando falamos da taxa de crescimento anual composta de lucros dos últimos 5 anos, Porto Seguro fica em segundo lugar com um crescimento muito bom de 11,91%. Em primeiro lugar fica Sul América Seguros com 20,34% e BB Seguridade com um indicador negativo de 2,32%. E agora na comparação de rentabilidade entre PSSA3, BB Seguridade com BBSE3 e Sul América, com o código de bolsa de valores SULA11, nos últimos 5 anos, isso considerando todos os dividendos reinvestidos ao longo desse período. Como vocês podem ver, PSSA3 Porto Seguro fica em primeiro lugar com 192,33% de rentabilidade nesse período dos últimos 5 anos. Na sequência, em segundo lugar, praticamente colado com Porto Seguro, temos Sul América com o SULA11 e seus 187,93% de rentabilidade. E na última posição, BB Seguridade com BBSE3 acumulando 42,41% de rentabilidade nos últimos 5 anos. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desta bonificação e se vocês vão entrar nela. E aproveito para falar para vocês que eu vou deixar um link na descrição para vocês conferirem as melhores ações para investir com foco em dividendos que a Suno disponibiliza e é muito interessante para os investidores de longo prazo. Então recomendo muito que vocês vejam se esse serviço interessa para vocês também. Bem, deixem então as opiniões de vocês nos comentários abaixo, porque com certeza pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.